De volta, Júnior Brasil cantando, como sempre, a música do Parque Guanabara. E Libertadores é uma competição em que a raça vale muito. Chamado de general pela torcida atleticana, o volante Leandro Donizete é um dos jogadores do Galo que personificam esse espírito da Libertadores. Vamos acompanhar a matéria. Libertadores é raça. E raça é o que não falta a Leandro Donizete. Garra, da vontade, da briga, da determinação. Jamais fica brincando no campo, dá força para os jogadores. Um leão em campo. Com a camisa do Atlético já conquistou 5 títulos. Entre eles a Libertadores em 2013, uma competição que ele adora. Pô, chega firme toda hora, o juizão deixa correr, então para nós fica mais fácil. Não dá falta, você não toma cartão fácil. A Libertadores eu adoro jogar, eu joguei poucas, mas as poucas tá sendo muito boas. Os desafios do torneio Donizete conhece bem. É ali no meio-campo que tudo se resolve. Libertadores é luta, é briga, não tem como. Ainda mais agora esse ano com times de tradição que vai ter aí. Mas a equipe está calejada já, é a terceira seguida aí. E com certeza vamos fazer uma bela Libertadores. De vez em quando é ele quem dá umas broncas nos companheiros. Mas enquanto a bola não rola, dá para manter a tranquilidade. Estou mais tranquilo, cabeça no lugar, mas está apenas começando ainda, com certeza vai sair muita briga, muita faísca ainda. É disso que o torcedor gosta. Ver Leandro Donizete em campo é sempre sinal de garra e muita luta contra os adversários. Júnior Brasil, você está feliz? Tá muito! Nós estamos brincando aqui, gente. Ainda bem que acabou o carnaval, porque o jornalismo tem aquelas coisas, né, que a gente não entende por que permanece. O repórter vai entrevistar alguém no carnaval, ele acha que ele tem que entrar no clima e ficar dançando daquele jeito fácil, né? E aí, Júnior Brasil, o que você tá achando? Foi bacana. Fica aquela coisa ali, né? No Face, o cara chegou lá pro velhinho que estava acompanhando o desfile. E aí, o senhor tá feliz? Tô não. Não tá feliz, não. Ah, tá bom, vamos lá. Dimar Oliveira, que está sempre feliz, fala um pouquinho do Leandro Donizete, que apesar de ser o cão de guarda, o pitbull desse meio-campo, tem jogado como segundo volante, como camisa 8. O Rafael Carioca segura mais a onda, fica mais recuado. Você acha que é isso mesmo? Felipe Junqueira está falando que o Rafael Carioca está mal esse ano. Eu já discordo, daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Mas eu achei que ele não veio bem nesse jogo. Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que ele está mais discreto, justamente porque ele está recuado demais. Eu acho que ele não está nem bem nem mal, ele não está aparecendo, não está fazendo nada demais. Eu acho que está sobrando mais para o Leandro Donizete ali. Agora, o Mas interessante... fala disso do Leandro Donizete. Você acha que o posicionamento é esse mesmo? Que ele tem que ser o segundo volante, sair mais para o jogo e o Rafael Carioca ser o camisa 5 ali? Não, eu acho que ele tem que ser o combate. E o interessante que a gente tem acompanhado nesses jogos do Mineiro é o seguinte, a galera já sabe que ele é assim, então está todo mundo chegando antes dele. Né? Chegando no Donizete antes dele. Dando porrada nele antes também, ele tá tomando mais. Muito. Isso tem ficado muito claro. Em termos de Libertadores... É bom que ele não liga, né? O cara bate, ele faz assim, ó. Ele falou ali, é o tipo de jogo que eu gosto. Você chega junto, o juiz deixa correr e tamo junto. E eu falei pro Felipe que eu tinha uma preocupação com ele. Mais ou menos, né? Não, tamo junto assim, tô nem aí. Vou quebrar sua perna, mas olha, depois nós vamos na resenha. Mas eu falei que a minha preocupação com ele no jogo de hoje é exatamente por causa do meio-campo do Colo-Colo, que é um meio-campo que não sabe pegar tanto e o pessoal fica... Quando não sabe, é pior, que faz errado. Né? E com um jogador como o Leandro Donizete, que chega junto, tem uma outra forma, e aí eu acho, Cadu, que talvez a gente possa ver uma forma diferente do Leandro Donizete hoje em relação ao Carioca na formação por ali. Porque eu acho que ele, na forma de jogar do Atlético, e principalmente sem a passagem dos laterais que a gente vê com tanta... já não vê com tanta facilidade, ele pode ser muito importante nesse primeiro combate. Então, talvez já numa modificação por ali, até porque ele gosta. E ele mesmo vai falar pro Levi que tipo de posicionamento fica melhor ali no momento. Júnior Brasil, você acha que a fama que o Donizete ganhou, brincadeiras à parte, é para tudo isso mesmo? Você acha que ele realmente é um jogador violento? Porque, na minha opinião, ele às vezes exagera sim, isso é inegável, mas eu acho que o clichê ali, o estereótipo que formaram em cima dele foi longe demais. Também não é tanto como alguns colocam. E mais do que isso, apesar de ser vigoroso ali, de chegar em cima, ele sabe sair jogando, ele tem qualidade, tem bom passo. Tem, sem dúvida, tem chegada, às vezes até chuta. Eu entendo o seguinte, teve jogo que eu vi do Donizete que ele não foi amarelado e mereceu ser amarelado.
Isso aconteceu por uns 2, 3 jogos que ele lenhou o jogo inteiro e a arbitragem relevou pra caramba. Como clássicos também, até, né? Até clássico. Como também teve jogo que você vê ele chegando junto, mas não mereceu o cartão. Mas com ele é isso aí. E eu sou a favor de você ter um cara que é não é brucutu, não. Porque o brucutu é aquele que não tem técnica. Seu sonho é o meio-campo com Williams, Charles e Leandro Donizete. Não, mas não chega a esse tanto. Você tem que ter um cara. Não, você tem que ter um cara que impõe respeito, sim. E o Pierre. Acabou, o quarteto fantástico. E o Leandro Guerreiro também saindo um pouquinho mais pro jogo. Mas o Guerreiro agora o Guerreiro já não dá mais. Não, o Guerreiro agora já não dá mais. Seria o quarteto fantástico. Ele pode ser o quinto elemento, mas não tem outros aí que podem complementar. Mas é interessante você ter um cara assim. Tem partida dele que eu acho sensacional, que ele não é desleal, que ele não faz nada disso, mas ele é um cara que, olha, ele intimida mesmo. O cara pensa se vai chegar, ele às vezes chega à frente. Pelo nome, já. Não, o Leandro Donizete é um cara que, no meu time, não abre mão dele, não. Olha aqui, vamos continuar falando do Galo. Ontem a gente abordou muito, discutiu bastante o assunto Bernard, possibilidade daquele negócio com o Carlos, 5 milhões para cá, o Carlos iria em definitivo, o Bernard viria emprestado por 1 ano. Eu queria saber do Felipe Junqueira, primeiro, se a gente tem alguma novidade a respeito desse caso, porque ele ouviu o Daniel Nepomuceno falando desse tema na TV. E a segunda parte, a mais importante, a sua opinião, Felipe Junqueira. Você traria o Bernard? Você acha que seria uma boa para o Galo doido? A informação que eu tenho é a entrevista do Nepomuceno deu lá no Chile, falando que é apenas especulação, não tem negociação. Ele falou isso do Cárdenas, no Donos da Bola. No mesmo dia que ele anunciou o Cárdenas, ele veio no Donos da Bola 6 horas antes, ele falou que não tinha nada. 6 horas depois ele foi lá e colocou no Twitter que o Cárdenas era do Galo. Então, é capaz do Bernardo estar chegando hoje na cidade do Galo, amanhã, né? Não tem explicação. Então já tá chegando pro Chile, né? Pra estar com o grupo. Pode estar lá já e vai desembarcar junto com o Atlético. Imagina se ele twitta no meio do jogo, Felipe. O Galo faz possível, um gol assim, né? Então o jogo tá muito ruim, né? Porque 0x0 horroroso, ele resolve twittar. O Bernard, o Bernard sem Ronaldinho, eu não sei se vai dar certo. É tipo o Claudinho sem Bochecha. O Bernard. O que o Bernard jogou depois que saiu do Atlético? Com Bochecha sem Claudinho. O Cris não vai ter peito de discordar, mas o Felipe é brincadeira. Então, se for assim, o Ronaldinho para. Ele tem luz própria. Gente, deixa o chefe falar primeiro, depois vocês falam. Completa, Felipe. Pode discordar, não tem problema nenhum, não. Não, mas fala aí, porque eu não entendi nada. O Bernard jogou. O que o Bernard jogou na seleção, por exemplo, é muito abaixo do que ele jogou no Atlético. Quem jogou na seleção? O que ele jogava antes do Ronaldinho chegar era muito abaixo. Ô Felipe, mas peraí, vamos por partes. Você não acha que na seleção brasileira não dá para comparar, nem por causa do vexame na Copa do Mundo, mas simplesmente porque é um cenário completamente diferente em termos de quantidade de jogos, quantidade de minutos. O cara entrava ao longo do segundo tempo em 2 jogos no ano. Como que você vai comparar uma quantidade de jogos tão pequena assim com o time em que ele jogava quarta e domingo? Então, com a seleção brasileira, eu acho que não confere a comparação por aí. E no Shakhtar ele não jogou, Felipe. O técnico não deixava o cara jogar, ué. Então você concorda comigo que não dá pra saber se foi fase ou se ele realmente é um bom jogador. Não, de certa maneira sim, mas você não pode colocar isso com um tom pejorativo, Felipe. Porque o cara não entrou e foi mal, ele simplesmente não entrou. O técnico cismou com ele. Ele não teve que bom é o Emerson Conceição. O Felipe tá certo. O Emerson Conceição é que é bom. Não, eu só tô falando que eu não sei se o Bernard é esse cara. Você não faria o Bernard. Você não faria esse negócio. Aqui, entendeu? Você não faria esse negócio. Você não arriscaria essa troca, Bernard e Carlos. Eu faria pelo valor do Carlos. Mas o valor acedado no Carlos eu faria. Você acha 5 milhões de euros um bom valor pro Carlos, com mais o Bernard? Eu acho. Você não gosta muito do Carlos também, então? Não gosto, acho que tem uma função tática excepcional. Então você gosta de vender barato mesmo? Não, ele é vaselina, tá todo vaselina, ele não é sabe. Barato, não, mas vai que depois... Quantos o Atlético já perdeu chance de vender e ficou aí, desvalorizou? Vamos voltar aqui para baixo, que agora os nossos comentaristas poderão cornetar o seu chefe, porque viva a democracia, Júnior Brasil, viva a Bandeirantes. Mas aqui, a gente pode falar mal dos nossos próprios companheiros. E ele falou, pode discordar, ele falou. Mas o que eu entendo é o seguinte, ele que viu várias vezes, se emocionou com o Bernard, com o menino de ouro, ele fala, não sei se ele joga tudo isso. Aqui, o Cris, que é difícil. Pode falar isso aqui, Cris, que você me falou? Aqui, olha o Cris fez isso aqui e com razão. Porque como o Bernard não joga, o cara chegou à seleção, chegou a uma Copa do Mundo, que nem o bigodão do Fred jogou, ninguém jogou quase que bola ali. Pô, o menino joga, para. Dimar Oliveira, o Cris falou aqui que o Felipe Junqueira já chorou no Independência, cantando Olê Bernard.
com aquela sua prole interminável. Ele não tem mais braço para carregar todos os filhos. Tinha uma cacunda. Tem várias crianças. Um abraço para os filhos do Junqueira que estão vendo o programa, não é isso? A esposa, a Adélia, grande esposa, ela merece muito porque o Felipe Junqueira é um cara de resposta. É verdade, é uma família muito bonita. Não, se você perguntar, inclusive, para o Felipe se a esposa dele é sensacional, ele, eu não sei. Eu tive 10 filhos com ela, mas eu ainda tenho dúvida. Porque ela ainda mentira, ele é um cara apaixonado. Aí não. Felipe, você tem que definir as coisas. Felipe Junqueira é um dos melhores maridos verdade, que eu já vi, entendeu? Paizão, maridão, Ele não é meu marido, gente. Eu não gosto disso, não. Eu tô falando que é um amigo, ele respeita muito a esposa. Muito, que bobagem. E vamos falar do jogo do Shakhtar ontem, porque no jogo do Shakhtar ele já falava... E o Felipe falou também que o Bernard é o único jogador menor do que ele. Então por isso que ele gosta muito do Bernard. Pode ser isso. No jogo do Shakhtar ontem, o pessoal já falava da negociação, né, dando quase como certa. O que o Felipe falou do Nepomuceno é verdade. Ele não vai confirmar isso, até porque envolve outras situações, né? Mas os empresários estão, sim, finalizando essa situação. Acho que a questão está muito pegando no Carlos também, né? Para ir e tal. Eu acho 5 milhões pouco para o Carlos, mas acho que deve ser feito. Dá para entender isso? Eu acho que poderia se conseguir mais por ele no futuro, mas também não sei se ele, essa realidade toda, para você dizer assim, olha, é tão pouco assim. Eu acho pouco pela movimentação, pelo que ele pode mostrar em termos de futuro, mas aí é muita futurologia, a gente tentar adivinhar o que vai ser lá na frente. Então está muito próximo desse acerto. E acho que é muito importante esse retorno do Bernard. O Bernard precisa do Atlético para poder retomar o seu futebol, a sua história. Ele não desaprendeu a jogar, ele pode não estar bem fisicamente, ele pode não estar bem treinado, mas tudo isso tem como modificar. Então, dentro da função que ele faz, ele é muito mais experiente, é o cara que, seja qual for a condição, ele já esteve em uma Copa do Mundo, ele é um cara que sofre pressão de forma diferente, tanto a que está sofrendo lá, quanto sofreu com a seleção, quanto sofreu pelo Atlético, porque aqui não foi um mar de rosas para ele, não. O Bernard foi um jogador extremamente criticado no Atlético foi dispensado várias vezes. E até o momento que ele chegasse na condição que ele chegou. Uma história complicada, a questão das contusões também que ele teve, o povo falava assim, é chinelinho, não vamos esquecer disso não, porque o pessoal passa uma borracha e fala assim, nossa, é lindo, maravilhoso, terminou a fase linda. Não foi desse jeito também. Então é um cara muito mais tarimbado nesse sentido. E aí acho que para este momento do Atlético, ele é essencial. A gente ia falar do Charles agora, mas o Felipe Junqueira mudou de ideia, pediu para chamar o break e, na volta, opiniões bombásticas de Júnior Brasil a respeito daquele que, para Júnior Brasil, é o melhor volante do planeta, Charles, de volta à Toca da Raposa. Daqui a pouco a gente volta.